Boa noite a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Já tem a presença aqui da Elisete, trabalhadora da casa, de muitos anos. Vai nos falar sobre as leis morais. Costume, leitura de uma página, preparatória do ambiente, uma prece, depois a gente passa a palavra para ela. Livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cláudio Xavier, Espírito Humano, capítulo 117, Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. E aí Emmanuel comenta, esse ensino de Paulo, dizendo o seguinte: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo, na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador das bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo o destarte à esperança do horticultor. Bom, mais uma mensagem de Emmanuel nos concitando a sermos essa terra, da promissão, essa terra na qual plantadas as sementes do amor de Deus através da sua mensagem divina. Depois, como ele diz aqui, o cultivador da terra, que é Jesus, que veio nos colocar as sementes dos seus ensinos evangélicos, principalmente do amor, mas que muitos de nós, conforme Emmanuel mesmo diz, não somos essa terra ainda hábil a receber. Embora, como ele diz aqui, chove na terra, para que a terra produza, chove todo dia bênçãos dos céus em cima de nós. Mas, muitas vezes, como ele fala, a gente não presta atenção nisso. A gente não é aquela terra preparada a receber essa chuva de bênção que vem do mundo espiritual. Então, que a gente tenha um pouco mais de atenção com relação a isso, que a gente realmente queira ser essa terra semeada, para que a gente possa produzir frutos, e só através dessa produção de frutos, que são as nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo, trabalho abençoado da sopa, daqueles que contribuem de todas as maneiras, que abrem as instituições, que dirigem, que falam, que estudam, que participam de qualquer natureza, em algum trabalho de assistência social, promocional, que qualquer isso é uma tarefa do bem. Não só aqui também não, nas outras religiões também sérias que tem por aí. Qualquer um que trabalhe, realmente é a terra que está sendo semeada, é a terra que está produzindo em função de tudo aquilo que nós viemos recebendo ao longo das nossas histórias de vidas. Nossa mensagem da noite de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare através dos nossos amigos espirituais, para que possa se fazer presente nesse momento, auxiliando nossa irmã Elisete, através de sua mentora espiritual, para a mensagem que ela nos preparou para a noite de hoje, que ela possa ser inspirada, intuída, e que nós possamos entender toda a mensagem para tentar vivenciar sempre, em todos os dias da nossa existência.
Que Nossa Mãe Maria Santíssima esteja com todos nós agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a primeira parte dos nossos trabalhos nessa noite, quarta-feira, desejando a Elisete, uma boa palestra e muita paz a todos nós. Boa noite, que a paz do Senhor esteja nos corações e nos lares de todos. Como sempre nós fazemos, seja qual for as dificuldades, seja qual for os problemas, as adversidades pelas quais estejamos passando, nós só temos que agradecer ao Pai, porque Ele sabe os porquês das nossas dificuldades. Muitas das vezes somos nós mesmos, mas Ele sempre nos dá essa oportunidade. A começar por nos dar a oportunidade de vir e voltar nesse planeta para o nosso progresso moral, espiritual e intelectual. Ele não se incomoda. Dure o tempo que durar, Ele sempre vai nos dar essas oportunidades, porque Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que está sempre junto de todos nós, nos amparando, nos dando as oportunidades e dando também, acima de tudo, a conscientização que nós temos que trabalhar para o nosso melhor, para o nosso progresso, para que nós possamos estar sempre preparados para cada dia mais para atingir os patamares maiores da luz divina. Mas se nós não trabalharmos, não tivermos a vontade de podermos despojar de todas essas mazelas que nós carregamos, Ele não se incomoda, mas nós estamos atrasando um progresso, a chegada do patamar maior. Então, vamos todos nós agradecendo a cada segundo e voltando para dentro, para saber o que estamos fazendo, para agradecer ao Pai essas oportunidades que Ele nos dá, nessas reencarnações que aqui estamos passando nesse planeta Terra. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger, hoje, agora e sempre. Bom, o nosso estudo da noite de hoje, eu ia falar da manhã, né? É sobre das leis morais, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, até o capítulo 21, que nós temos sobre as leis morais. Mas para que nós possamos começar a falar das leis morais, nós vamos entender lei. O que é lei? Lei é um princípio é um preceito, é uma norma criada para estabelecer regras. Então, porque cada um de nós temos que ter regras, temos que ter uma conduta. No nosso lar, no trabalho, todos os lugares têm as suas normas. O país tem as suas leis. Então, o legislativo, eles fazem as leis, passa para o judiciário e depois volta para o executivo, para que possa executar. E essas leis, elas são para quê? Para o nosso bem, para a melhora de cada um de nós. Muitas das vezes elas estão erradas, elas não têm a eficácia que elas deveriam ter, porque nós ainda, nas nossas imperfeições, achamos que aquilo ali não está certo, cada um tem as suas opiniões, mas com certeza um dia, porque o Pai, que é o Todo-Poderoso, Ele vai nos dar essas condições de poder parear as leis materiais, a lei do homem, com a lei de Deus. Por quê? Porque vamos atingir esse patamar de espíritos iluminados. Enquanto isso, nós temos que ficar nessa questão de mudanças de leis. Nós vamos ver que a Constituição de 1988, ela já tem mais de 2.000 emendas. Por quê? Conforme nós vamos progredindo, vamos passando os anos, nós vamos vendo, bom, esse artigo aqui a gente tem que melhorar ele um pouquinho mais. Não dá mais para a gente segui-lo, é uma coisa de 1988,
sendo que estamos em 2000, sendo que estamos em 2020, sendo que estamos em 2023. E a questão nossa, né, é o progresso. E é para isso que estamos aqui no planeta Terra, para o progresso. Então, nós vamos ver que a lei divina ou a lei natural, ela é a lei de Deus, que estabelece, né, a conduta moral de cada um de nós, para o nosso progresso, né, de nós espíritos encarnados. Ela é imutável, ela é eterna, não tem como mudar. Primeiro que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é o Pai Celestial, Ele que promulgou, Ele que colocou, Ele que criou essas leis. Então elas não têm falha alguma, porque promanam do Pai Celestial. Nós vamos ver, tem antes de nós entrarmos, Joana de Ângeles, lá no livro das Leis Morais da Vida, ela coloca o seguinte, ela nos diz o seguinte: são de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecida pelo Supremo Pai, invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Olha só, isso é Joana de Ângeles nos dando essa orientação com relação à lei divina, ou seja, a lei de Deus. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, ou seja, a vontade, né? O livre-arbítrio de cada um. Sempre queremos modificar, mas não tem como. Na lei de Deus ela é imutável, não tem como a gente falar, isso aqui não pode ser, Deus deve ter errado, não tem como, né? E seguindo, submetendo-as às suas torpes, ou seja, às suas torpes determinações, ou seja, uma questão moral, né? Porque quando a gente fala a pessoa torpe, uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que não tem moral. Então nós, que ainda estamos em progresso, temos essas falhas. Então a gente quer dar um jeitinho nas nossas leis para nos favorecer. Muitas das vezes a gente vê aí que tem algumas leis que favorecem a fulano e a Beltrano, ele dança. Mas é por quê? Nós temos que entender, nós que somos espíritas, nós não temos que nos revoltarmos com isso. Nós temos aqui fazer as coisas para que os nossos irmãos possam entender que isso é falha nossa. É a parte que nos cabe, pois nós sermos espíritos imperfeitos. Mas vamos chegar lá. Ele continua. Inspiradas a humanidade pela força viva da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos, de todas as nações. Ou seja, ela está, a lei de Deus, né, as leis morais, ela se constitui em todas as nações. Sabemos que no planeta Terra, catalogado, porque tem muito mais, são 196, né? 196 nações, mas tem muito mais, porque ainda não foram nem descobertas, mas estão aí. Então, todos eles, cada um tem as suas leis. Nós vamos ver, nós aqui no Brasil temos a nossa, lá Estados Unidos é uma, México é outra, cada um conforme a sua população. Então ela está dizendo isso. Por enquanto ela é toda dividida. A lei do homem ela é dessa forma, mas a lei de Deus não. E aí ela diz: leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito que, na preservação de seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação áurea, né, aspira, né, absorve o próprio engrandecimento e plenitude. Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida. Então ela está nos dando essa definição, ela está mostrando para nós, né,
com todo carinho, o que é as leis de Deus. O que são as leis de Deus. E aí nós vamos ver, nós vamos entrar, dar só uma palazinha, que lá na pergunta 614, Kardec questionou aos amigos espirituais, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós chegamos a uma conclusão que nós somos infelizes porque sempre estamos retornando aqui, porque sempre estamos afastando dele. Nós sempre estamos, tem lá no capítulo 16, né? Não se deve servir a Deus e a Mamon, mas nós sempre estamos mais pendentes a servir a Mamon. Por quê? Nós estamos mais preocupados com como que eu vou ganhar dinheiro, nós estamos mais preocupados em construir a nossa casa e melhorar. Ter não é nada demais, mas o exagero é que é o problema. Quando nós temos um carro legal, nós já queremos no ano seguinte ter um outro melhor. E aí nós vemos o vizinho, porque ele comprou, a gente já fica danado da vida. Como que eu vou fazer para que eu possa ter o mesmo dele? Poxa, ele comprou primeiro do que eu, né? Então, essa é a questão, né? Nós vamos nos afastando, porque ora nós estamos servindo a Deus e ora nós estamos servindo a Mamon. E quando Deus nos criou simples e ignorante, Ele não nos criou para servir um e outro, não ficar, né, no jogo no bambolê, né? Não, Ele nos criou para servir a um só Deus. Ou seja, a questão moral. Enquanto nós estivermos nessa pelenga de não tem problema nenhum, não, ninguém está vendo, eu sou imperfeito mesmo, nós vamos estar nessa questão aqui, conforme ele está dizendo. Conforme nós vamos servindo a Mamon, conforme nós vamos sendo escravos das coisas materiais, é óbvio que nós estamos afastando de Deus. E é por isso que nós somos seres milenares. Se nós estivéssemos, né, sempre cumprindo com os deveres, com as leis de Deus junto a nós, com certeza o planeta Terra já estava, a regeneração, a transição já tinha sido feita, né? A eterna, aí ele pergunta na 615, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Acabou, não tem como. Deus é o único, é o todo-poderoso, onipresente, bom, misericordioso, soberanamente bom e misericordioso. Então não tem como. Então nós vamos ver se o dia que todos nós, cada um com na sua caminhada, começar a pensar, não, eu estou aqui para a minha melhora, tomar essa consciência. Porque quando Kardec questiona, né, tem na pergunta, lá mais à frente ele questiona aonde se encontra a lei de Deus, e os amigos espirituais respondem, nas nossas consciências. Nós sabemos. Principalmente nós espíritas, quando estamos fazendo alguma coisa errada, a gente sabe bonitinho que está fazendo. Porque está tudo aqui, não tem como. A gente sabe muito bem quando nós estamos atendendo a Mamon. Não tem que ver. Mas aí a gente vira com a famosa desculpa. Deus, me perdoe, você sabe que eu sou imperfeito. Não é assim que a gente faz? A questão de falar. Eu sei que eu estou errado, mas poxa, né? O que fazer? Eu sou mesmo imperfeito, sou ser humano falha, né? Nós sempre saímos com essas desculpas. E aí na 617, Kardec questiona, as leis divinas que é o que compreende no seu âmbito. As leis divinas que é o que compreende no seu âmbito. Como que é, né? O que nós entendemos? Concernem alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Ou seja, o que comporta a lei divina? É somente na questão moral? Ela atende a mais outros, né, a outros objetivos? E aí os amigos respondem, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo.
O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda a prática, né? Estuda e pratica as da alma. Olha só. Então nós temos mais do que nunca ter essa compreensão. As leis de Deus, ela engloba tudo. Ela não está somente no sentido, ela é totalmente moral, mas nós não temos que ficar somente, não, eu tenho que fazer porque isso aqui faz parte da moral. Não, nós temos que fazer espontaneamente, conscientizar por que estamos fazendo, praticando aquele ato. Se estamos fazendo algo errado, peraí, isso aí não cabe. Porque tudo que nós fazemos de errado, nós vamos ter que responder. E não tem justificativa. E é por isso que nós fizemos essa colocação aqui, mais ou menos sobre a lei divina, para que nós possamos entrar nas suas leis. O Pai Celestial criou todo esse universo. Tudo que nós olhamos é criação do Pai. E Ele também criou suas leis. Nós vamos ver que logo no princípio, né, os profetas, lá na época de Moisés, né, foi dado as 10 leis. Quando nós falamos as leis morais, muitas pessoas falam, já é dos 10 mandamentos. Sim, pode até, porque ele acompanha. Os 10 mandamentos é uma lei, né, que foi dada para que nós, naquela época, Moisés pudesse conduzir todos aqueles hebreus que estavam se retirando, né, saindo do jugo dos egípcios. Mas era necessário que ele impusesse uma lei para que aquelas pessoas, os hebreus, né, todo aquele povo, pudesse obedecer. E ele não sabia como resolver. E também como através de sua mediunidade, ele recebeu, né, através da sua mediunidade, através do fenômeno, né, das tábuas que ele recebeu, né, o fenômeno a mediunidade de fenômenos físicos, né, efeitos físicos, e ele recebe essas pedras com os 10 mandamentos. E nós vamos ver que o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos ver que Kardec, quando ele faz as colocações das leis, a primeira lei que ele coloca é a lei de adoração. E o que é a lei de adoração? É nós, cada dia que nós acordarmos, a primeira coisa é levar o nosso pensamento ao Pai e agradecer. Agradecer pelo mais um dia, pela saúde, por podermos sair, por podermos ter mais uma oportunidade de limpar as mazelas que nós carregamos. Mas só que muitas das vezes a gente, além de carregar, a gente ainda contrai mais, né? A gente faz questão, fecha os olhos, não, eu sou imperfeito mesmo, deixa para a próxima reencarnação, mas não é bem assim. Então, na lei de adoração, nós vamos ver, Joana de Ângeles diz para nós o seguinte: amor é vida. Sem o amor de Deus, que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Olha só, se não fosse o amor de Deus, estaríamos no caos do princípio, lá no início, na infância da humanidade, ou seja, o ser primitivo ainda. Antes, portanto, do amor não havia criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo não se pode amar a Deus. Então nós vamos ver que lá nos 10 mandamentos também tem amar a Deus sobre todas as coisas, amar seu próximo como a si mesmo, né? Não é isso? Então aqui Joana de Ângeles coloca isso para nós. E ela segue. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus, que é o nosso guia modelo da humanidade, né? Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos, ou seja, nos dando força para que nós possamos seguir à frente, né? Para que nós possamos atingir esse patamar
que o objetivo do Pai, a meta do Pai é o nosso progresso, a nossa evolução. Joana de Anjos também, essa passagem está lá no livro Leis Morais da Vida. No Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 649, ele faz o seguinte questionamento: em que consiste a adoração? O que é? Eles nos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima o homem de sua alma. Ou seja, em tudo que nós fazemos, nós temos que pensar: Senhor, nos ajude, nos ilumine, obrigada, agradecer. Tanto é que nós, quando vamos fazer a prece, né? A prece são 3 tipos de preces: de agradecimento, de louvar, glorificar e pedir. Aí a gente esquece de louvar e glorificar, né? Que é a mesma coisa, e do agradecimento, e ficamos só no pedir. E ainda resmungamos quando não somos atendidos. Ah, estou cansado de pedir, estou cansado de rezar, estou cansado de pôr meu joelho, não sou atendida. Mas nós sabemos, cada um tem o seu tempo. Não é da forma, estalou os dedos, né? Não é a questão da mágica, estalou, está aqui perto, não. Tudo é dentro do merecimento, tudo é como que nós projetamos, como que foi o nosso projeto do outro lado para que nós pudéssemos estarmos aqui. Quais são os planos que foram elaborados para a nossa chegada aqui? E nós queremos tudo assim, ó, no vapt-vupt, não. Né? Então ele diz: aproxima o homem de sua alma na adoração. Ou seja, quando nós nos reunimos à noite agradecendo, nós estamos nos ligando a Deus. Religião, né? É religar a Deus. Nós estamos nos ligando com os nossos amigos espirituais, com o nosso amigo guardião, né? Quando ao acordar, que nós agradecemos pelo novo dia que Ele está nos dando, é um momento de adoração. É um momento, cada momento que nós elevamos o nosso pensamento ao Pai, nós estamos colocando em prática a lei de adoração, a lei de amor ao Pai Celestial. E na pergunta 652, Kardec questiona: poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Ou seja, poder-se-á considerar a lei natural como fonte, né, a lei de Deus como fonte, né, originária da oração? A adoração está na lei natural, ou seja, se a lei de Deus, ela está na lei, né? A oração está junto, a adoração. Pois resulta de um sentimento inato no homem, está em nós. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Nós vamos ver, se nós formos numa tribo indígena, eles praticam a lei de adoração, porque eles fazem os seus rituais, eles agradecem, fazem as suas ofertas, em todos os lugares, aqueles que estão em qualquer religião, né? Na batista, na evangélica, seja onde estiver, nos Estados Unidos, seja lá nos Canfundé de Judas, como a gente diz, né? Em Minas, em todos aqueles cantões, aqui em Volta Redonda, em lugar mais inóspito, se tiver alguém lá e fazendo sua prece, da sua forma, cada um do seu jeito. É por isso que a gente às vezes fala, fulano, eu fico olhando as pessoas, quando a forma de vestir, né, dos muçulmanos, né, a forma de vestir dessas pessoas das religiões orientais, e que o ocidental, alguns, fica implicando cada um. Se ele está vestido daquela forma, com o véu cobrindo o seu rosto, é a vontade dele. Ele está prestando uma homenagem ao Pai, né? Seja lá Alá, como eles dizem, seja Jeová, seja para o Maomé, mas é uma forma dele colocar em prática a lei de adoração.
Porque o mais importante disso tudo não é a forma que ele está ali prestando a sua homenagem a Deus, mas o ponto primordial é a questão moral. Como que ele está fazendo, como que ele se comporta, quais são as suas ações perante o seu próximo. Será que ele faz aquilo tudo e ele pratica a lei de amor verdadeiramente? O mais importante é nós praticarmos essa lei de amor. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E seja qual for o tipo de religião que estivermos praticando, a partir do momento que estamos colocando a lei de amor, fazendo a prática do amor como pai, como o filho como Jesus nos ensinou, quando ele aqui esteve, isso é a adoração, é a lei de adoração que o Pai Celestial nos coloca e fala: siga dessa forma que vocês vão chegar ao aperfeiçoamento. Na pergunta 653, ele pergunta: precisa de manifestações exteriores da adoração? Que a gente vê, né? Vários rituais e tal. E aí o que os amigos respondem? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Pronto. Estamos lá no cantinho, chegamos. Obrigado, Pai. É uma oração. A partir do momento que ela esteja saindo do fundo dos nossos corações. Jesus disse que o nosso tesouro estaria onde estivesse os nossos corações. No nosso coração. Não adianta orar da boca para fora. Não vai ter efeito nenhum. E ele diz, aí na arte ele fala: será útil a oração exterior? Sim, se não consistir num simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. É o exemplo, né, do óbolo da viúva e do publicano. Nós vamos ver, ou não, do publicano e do samaritano. Não é o samaritano, é o publicano qualquer só. O óbolo, quando estavam, né, o publicano e o fariseu. Estavam lá fazendo a prece, né, orando: eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, o senhor sabe que eu dou budismo, eu faço tudo, se exaltando. E aí o publicano, nós bem sabemos, então, né, que era o cobrador de impostos, ele simplesmente falando: ó Senhor, o senhor sabe que eu sou um pecador, que eu faço isso, mas eu peço, né, fazendo a sua prece ali com fervor e pedindo a ajuda do Pai para que ele fosse melhor, né, para que ele pudesse continuar fazendo as suas ações, e ele pedindo perdão pelos atos, pela cobrança de impostos que ele tinha que fazer. Aí Jesus questiona: qual dessas duas preces são as melhores? Do fariseu, do fariseu ou do publicano? Não tem como. Tudo tem que estar com amor. Tudo que temos que fazer, tudo que fazemos, tudo que fizermos tem que ser por amor, não para se mostrar. Não adianta, porque tudo que fazemos para mostrar ao outro que nós estamos fazendo, já recebemos a nossa paga. Já fomos pagos. Então, na lei de adoração é a primeira. Por quê? Ela é que vai nos sustentar para seguirmos para as próximas leis, para colocar em prática. Ela vai estar em todas. Ela e essa que nós vamos falar, a lei de trabalho. Porque para tudo nós temos que trabalhar. O trabalho braçal, trabalho mental. Por quê? Quando nós temos que fazer algo e que nós não conseguimos, nós temos que ter a nossa vontade, o nosso esforço para poder acreditar que nós vamos conseguir. Ter fé é um trabalho
de fazer com que nós não desistimos daquilo que tem que ser feito. Porque muitas das vezes a gente deixa todo um trabalho à beira do caminho. Porque apareceu uma dificuldadezinha, pronto, não consigo. Aí o trabalho dá vontade. E Kardec, então, primeiramente, Joana de Ângeles fala assim da lei de trabalho. Sob pretexto algum, te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Olha só, isso é um trabalho, é a vigilância para poder, por isso que tem, muitas vezes, né, as pessoas falam, a vigia não faz nada, fica lá sentado olhando. Não, é trabalho, e que trabalho, tomar conta. E nós temos que fazer o trabalho da nossa vigilância para não cairmos nas esparrelas que passam pela nossa vida. E aí ela continua, coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Coagido pela estafa, muda de atitude mental. Né? Quando estivermos coagidos, vamos mudar. Opa, não é isso não. Eu quero continuar, eu quero fazer, eu quero conseguir. Vou conseguir. E aí ela continuando, a Joana de Ângeles. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Será que nós fazemos isso? Momentos de reflexão que Joana joga para nós, dentro da lei de trabalho. E Kardec, na questão 674, ele nos diz: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Né? E ele nos responde, os amigos espirituais: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Incentiva, né? Quando a gente começa a trabalhar, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, falei, opa, meu primeiro salário. Aí eu peguei, comprei uma cama e um criado mudo para mim. Olha só, incentiva. E com isso a gente vai conseguir comprar depois uns negócios para minha mãe. E é desse jeito, falei, olha, a partir desse mês eu vou fazer isso e isso vai ficar por minha conta. É um incentivo. Quantas pessoas nós estamos vendo aí que são 10 milhões de irmãos que estão à procura de trabalho e que não conseguem esse incentivo. É o trabalho material que dá tranquilidade. Muitas das vezes há necessidade do trabalho material para poder dar tranquilidade de parar e pensar no trabalho moral, mentalizar. Porque às vezes as pessoas ficam muito desesperadas, não para pensar que não é bem dessa forma. Para eles é isso. É necessário trabalho material para que ele possa pensar no trabalho moral. Ou seja, o que é o trabalho moral? Para ele não fazer as coisas erradas. Porque dizem, né, que a pessoa que se fica no ócio fica procurando coisas erradas para fazer. Mas não é bem isso. Porque qualquer coisa de errado, porque está em nós, é inato em nós. Nós temos que eliminar essas coisas ruins que nós trazemos conosco.
Mas o trabalho em si, e essa lei, é para o progresso, para tudo, para o progresso nosso tem que haver trabalho. E ele diz aqui, na 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, ou seja, trabalho, quando a gente pensa em trabalho, é só fazer e sair de casa, trabalhar, arrumar, fazer comida, arrumar casa, tudo que é material? Não, tudo que está materializado. Eles nos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. O trabalho da sopa que é feita aqui, o trabalho de levar lá para os nossos irmãos, o trabalho de pensar, oh, meu Deus, como que nós vamos fazer para arrecadar o mantimento para as pessoas que precisam, agasalho, é o trabalho, esse é um trabalho útil e que se torna um trabalho moral, trabalho que vai incentivar o nosso progresso. Só de estarmos pensando no próximo já é um trabalho, porque parte de nós. E na 676, Kardec questiona, por que o trabalho se impõe ao homem? Olha só. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É necessário. Ninguém pode viver na ociosidade. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento, prova de sua inteligência. Porque quando nós trabalhamos, estamos desenvolvendo. Se estamos para escrever, se diz que quanto mais a gente escreve, mais nós nos aperfeiçoamos, né? O escritor, quanto mais ele escreve, mais ele consegue produzir obras. Quando estamos o químico, quanto mais ele pesquisa, mais ele consegue fazer fórmulas. O cientista, quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele estuda, mais ele vai descobrindo. É através do trabalho que o homem já chegou à Lua, é através do trabalho que nós saímos de bater pedra com pedra para criar o fogo, que hoje estamos aqui na modernidade. No nosso fogão não precisa mais de fósforo, só aperta lá o botão, pronto, acabou. Não há necessidade de usar fósforo. As indústrias de fósforo agora tiveram que desviar para outras coisas, né? É dessa forma, é o trabalho, é o progresso. Então ele está dizendo, meio de aperfeiçoamento e prova sua inteligência. Fomos criados simples e ignorantes, sendo que o Pai nos deu a inteligência para desenvolvê-la. E é através do trabalho que estamos aqui. Estamos fazendo o nosso estudo da noite de hoje, no presencial, né? E de vídeo, né? Vamos lá. E partindo agora da lei de trabalho, que essa adoração e trabalho vão seguir juntas para que possamos falar da próxima lei, lei de reprodução. A lei de reprodução, Joana de Ângeles diz para nós, investimento sublime a vida, em todas as suas manifestações expressa a suprema misericórdia de Deus, num conjunto de harmonias e bênçãos. O homem, porém, nem sempre sabe valorizar-lhe a oportunidade. Usa a tua vida na preservação de outras muitas vidas, Perante a vida, és co-criador junto ao Pai, ao nosso Pai. Pela forma simplista, como alguns o apresentam, a desordenada utilização de métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Olha só, Joana de Ângeles nos dando esse toque, né? Quando nós impedimos, quando nós fazemos algo que não é correto, porque a lei de reprodução ela é necessária, total. Nós vamos ver por quê, através do Livro dos Espíritos, que Kardec, lá na parte 3, ele nos fala das leis de Deus.
A 686, a pergunta, Kardec questiona: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Como que nós estaríamos aqui, né? Eu não estaria aqui falando e todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão nos vendo através da internet não estariam. Por quê? Iria acabar. Eu chegaria aqui, vivi, morri, pronto, não vai voltar mais, acabou. O outro também, pronto. E aí? Né? Para que Deus nos criou? Nos criou simples e ignorantes. E para que Ele criou esse mundão todo, esse universo, esse cosmos lindo, maravilhoso? Para ser habitado. Tudo que o Pai Celestial criou e tudo que Ele tem, que Ele cria, tem as suas utilidades, tem os seus fins. E aí ele na 687 questiona: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Ou seja, nós estamos com 8 bilhões de habitantes. Aí ele questionou: poxa, naquela época dele deveria ser um bilhão só, né? Ou 800 milhões que seria em 1854, 53, deveria estar por aí, né? E aí ele questionou: poxa, se nós estamos com isso aqui, qual o tanto que estaremos lá na frente? E eles respondem: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Olha só, nós só vemos um quadro, só isso aqui, mas nós não temos condições de ver tudo que existe nesse universo. Há o equilíbrio. Nós vamos ver que quantas vezes acontece, não é para poder esvaziar, não, é porque já é programado. Quando nós vemos as grandes tragédias, grandes causas aí de desencarnação coletiva, 250 mil, né? 1.000, 2.000, 30 mil, 40 mil pessoas que partem de uma vez só, de uma leva só. Aí nós falamos: poxa vida, como que pode? Não. Quando estávamos do outro lado, já foi programado. É tudo preparadinho. Agora, cabe nós, né, aproveitar o máximo possível para que quando nós estivermos programados numa leva dessa, que a gente possa participar dela e até para ajudar aqueles que às vezes não estão tendo condições. Porque quantos que partem, né, nessas tragédias e que são ajudantes, vão ajudando, recolhendo, ajudando os amigos espirituais lá, ajudando a recolher para chegar no plano espiritual. Então, quando ele diz que ele controla, tudo é controlado. Se ele programou para que o mundo, a humanidade tivesse 10 bilhões, 15 bilhões, esses 15 bilhões vão se ajeitar. Agora, se é para 10, podemos ter certeza de 15 não vai, a 15 não vai chegar, que ele vai programar conforme for, né? Tem que fazer o equilíbrio. E ele é o ser todo-poderoso. Ele sabe o que está fazendo. Na pergunta 688, nós vamos ver que ele pergunta, Kardec: há nesse momento raças humanas que evidentemente descrescem. Há nesse momento raças humanas que evidentemente descrescem, ou seja, diminuem, né? Virá momento em que terão desaparecido da Terra? A gente já viu que quantos que já foram, né? Quantos que chegaram aqui, os incas, né? Os persas, os astecas. Há nesse momento raças humanas que evidentemente resposta: assim acontecerá.
de fato, é que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o nosso. É aquilo que eu falei, né? Quando nós vamos estudar a história universal, nós vamos ver quantos povos que partiram, os egípcios naquela época deles, né? Nós vamos ver os incas, astecas, tem tantas e tantas povos que já partiram, que acabaram, não existe mais, mas nós tomamos o lugar deles. Vamos progredindo. E assim vai se passando, gente. Porque o que acontece? Conforme nós vamos evoluindo, nós não retornaremos mais à Terra. Ou seja, para o planeta Terra. Nós vamos estar em outros patamares e aqui, conforme vai o tipo de povos que aqui estavam, não terão mais as suas definições aqui. Nós vamos ver quantas indígenas, quantos tipos que já desapareceram. Nós vemos lá a Austrália, né? Aqueles povos lá todos bonitos, que a turma fica falando que povo de olhos azuis e tudo. Qual é a origem deles? Dos aborígenes. E que eles têm um mínimo lá que estão querendo, e não apresentam eles. Não fazem questão de não falar nada. São povos que ainda relutam, estão lá, escondidos lá nas matas lá da Austrália, mas a origem da Austrália são dos aborígenes, que foi modificando, foi se transformando, e aqueles que estão lá estão escondidos, né? Não tem condições, não pode nem entrar dentro da cidade. Na lei de conservação, aí nós vamos ver, saímos da lei, a lei de reprodução é necessária para que nós possamos, cada um de nós, temos que dar graças pela lei de reprodução, porque através da lei de reprodução é que nós vamos ter condições de vir e voltar para poder atingir o patamar de espíritos perfeitos. E aí tem a lei de conservação. Na lei de conservação é o quê? Nós temos que ter amor à vida. Nós temos que agradecer ao Pai por Ele dar essas condições. Porque através da lei de conservação é que nós vamos nos aprimorar, é que nós vamos conseguir aprender cada vez mais, é que nós vamos, né, passar para os nossos filhos, para os nossos ao nosso próximo, né, todo o conhecimento. Porque se nós não tivermos dentro de nós o ímpeto de não fazer as coisas erradas, ou seja, não tirar a nossa vida, quando nós vamos atravessar uma rua, né, nós tomamos o cuidado, olha para um lado, para o outro, porque a gente tem, olha só, é o instinto de conservação. Cada um de nós temos que tomar os devidos cuidados para preservar a vida. Porque esse instinto de conservação, o Pai nos dá para que nós possamos cada vez mais... Opa, não está carregando. Tem para mim? É a bateria, Está conectado aí também? Está conectado aqui. Não sei se aí eu conectei. Ah, beleza. A boneca aqui, esqueci. Obrigada. Então, na lei de conservação, nós temos que, é o primordial. Cuidar da nossa vida, ter cuidado com a saúde, né? E prestar atenção. Cara, saiu de novo. Vou acabar rápido aqui, porque dá para fechar em 5 minutos só. Mexe aí no seu carro. Não? Não. Foi. E aí o posicionamento é aí. Tem o outro lado aí? Não, né? Não. Bom, na pergunta 702, a lei da natureza, o
conservação, eu vou até vou ler aqui, porque ela vai acabar. Eu dou continuidade aqui. Bom, na questão 702, é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, racionalizado em outros. Ou seja, quando nós vemos o animalzinho que vai atravessar a rua, o cachorro, né? O gato, eles olham, quando vê o carro, sai correndo. E ele está no instinto. Nós já temos a inteligência aprimorada, nós calculamos, vemos qual se dá para atravessar, afastamos, damos sinalização. É a conservação. Quando nós pegamos um carro para poder sair, para viajar, nós olhamos, fazemos todo um ritual, né? Levamos na mecânica para fazer uma revisão, tudo direitinho, para não ter surpresa no meio do caminho. Isso é conservação à vida e material ao carro, né? Na questão 703, com que fins outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Qual porquê? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Ou seja, todos nós temos que estarmos bem preparados, nós temos que estarmos aqui para poder, os desígnios do Pai Celestial, que é o nosso progresso, é a nossa evolução. E nós só vamos ter essas evoluções aqui no planeta Terra. Para isso, nós temos que ter a conscientização de tomar os devidos cuidados para não sermos pegos de surpresa. E muitas das vezes, pela negligência, nós até cometemos um suicídio. Sem contar, né, que aqueles que não têm, que cometem suicídio consciente, né, entre aspas, mas a lei de conservação nos dá essa capacidade para que nós possamos pensar no que estamos fazendo, como estamos tratando o nosso corpo, como estamos trabalhando, como que estamos nos alimentando, né? Porque às vezes a gente fala, não tem problema não, posso comer qualquer coisa, não tem problema. Tem, porque nós estamos negligenciando o nosso corpo, esse tempo que o Pai nos deu, para que nós possamos estar aqui num trabalho de progresso, para que nós possamos atingir esse patamar de compreensão e de evolução. Na pergunta faz um favorzão para mim? Só passa. É rapidinho, já estou acabando. O que você quer? Passa para o lado de lá, porque eu tenho só o finalzinho aqui. Vem naquela ponta lá, que lá vai pegar. Aqui eu saio daqui, né? Esse pegou. Pegou. Foi. Isso. Na questão 704, ele pergunta, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir certo. Se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de conseguir. Essa a razão porque faz a terra produzir de modo proporcional necessário aos que a habitam, visto que só é necessário, é útil, o supérfluo nunca é necessário, nunca é preciso. Então, o que nessa parte que ele diz? Que todos nós, né, a necessidade, o Pai Celestial deu todas as condições
condições. É certo nós tentarmos procurar, é preciso que nós sigamos à frente, que nós possamos ter a condições de pensar o que nós vamos fazer, como que nós estamos trabalhando nós aqui nesse planeta para poder conservar, né, e seguir à frente. Quando ele nos diz aqui, ó, sem lhe dar meios de consegui-lo, nós não teríamos condições. O Pai Celestial nos dá todas as condições para que nós possamos colocar em prática a lei de conservação. Aí nós vamos ver, na lei de destruição, é a lei da natureza, a destruição. É lei da natureza, sim. Preciso que tudo destrua para renascer e se regenerar, e se regenere. Por quê? O que chamar de destruição não passa de uma transformação. Ou seja, tudo que nós achamos que está destruindo não é uma destruição, é uma renovação. Quando nós vamos plantar alguma coisa na terra, né, quem cultiva a hortaliça, ele vai lá, planta, depois tem um certo momento, ele passa tudo ali, limpa tudo, faz uma limpeza na terra ali. Para quê? Para que ela possa respirar e ter condições de ser replantada ali novamente as hortaliças. Então, tudo que nós vemos, muitas das vezes, a queimada que a gente pensa, poxa, é uma destruição. Tem a queimada que é destruição, que nós estamos vendo aí, muitas, mas tem aquela que é necessária, né? E ele diz, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de prevenção e conservação? E os amigos respondem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Tudo tem seu tempo. Se é para queimar, mas não é agora, não adianta. Porque a questão dessas queimadas que nós estamos vendo, porque é destruição mesmo, para poder fazer coisas que não precisavam. Mas tudo a seu tempo. E ele diz ainda, Deus fez cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. É necessário. A 731. Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Que nós estamos vendo, né? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. É necessário. Mas tudo dentro do normal. Muitas das coisas que nós estamos vendo está ultrapassando essa afirmativa dos nossos amigos espirituais. Por quê? O homem, com a sua ganância, com o seu orgulho e egoísmo, ele está ultrapassando todos os meios. Na lei de sociedade, a vida social está em a natureza? Sim. Porque nós necessitamos da vida social para nos podermos trocar ideia, para que nós possamos mediar conhecimentos, para que nós possamos alcançar esse patamar de conhecimento, nós temos que estarmos na lei de sociedade. E a primeira sociedade que nós temos é o nosso lar, é o convívio. Através da lei de reprodução, nós constituímos a lei de sociedade, e o primeiro núcleo da lei de sociedade é o nosso lar, onde nós estamos ali interagindo com os nossos amigos, com os nossos desafetos, onde nós aprendemos a colocar o amor verdadeiro, a lei de adoração ali dentro, amando aqueles que muitas das vezes não se interagem conosco. Mas é necessário. A lei de sociedade é preciso. Não adianta nós sairmos, não, eu vou me isolar. Ele não vai aprender nada. Como que ele vai progredir se ele ficar insulado, em insulamento total? Ele pode até ficar afastado num núcleo onde ali ele vai trocar conhecimento com as pessoas. Aí sim. Mas sozinho, ninguém progride. Na 767, ele diz, é contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Já falamos aqui.
A lei de progresso. Quando nós passamos por essas leis todas para alcançar esse progresso. Mas para progredirmos, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que ter condição, o entendimento que através do trabalho, através do esforço, através do livre-arbítrio, através da questão de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, é que nós vamos alcançar esse patamar de progresso. E ele diz, serão coisas idênticas ao estado de natureza e à lei natural? Claro, não, perdão. Serão coisas idênticas ao estado de natureza e à lei natural? Não, porque na lei de natureza é o quê? É quando nós estamos no nosso primitivo. Ela está lá inserida no primitivo. Nós ainda estamos à infância da humanidade. E a lei natural é a lei de Deus, é a lei do progresso, né? Então ele diz aqui, não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. É isso, é o que nós estamos fazendo. Na 779, ele diz, a força para progredir áurea o homem em si mesmo o progresso e apenas o fruto de seus ensinamentos. Quer dizer, a força para progredir. Áurea, tem um homem, né? Ele tem o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, à vontade nossa, mas nem todos progridem simultaneamente. E, do mesmo modo, dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. A lei de sociedade faz com que isso aconteça para chegarmos na lei de progresso. Porque quando nós estamos em sociedade, vamos trocando informações. E aí, com essas informações, nós vamos entrarmos na lei de progresso. Porque todas as informações que são trocadas, elas se resultam no progresso. Por isso, quando vamos estudar, juntamos em grupo para trocar informação, um aluno pensa uma coisa, outro pensa, não, vamos, né, dessa forma, é assim. E com esses entendimentos, nós chegamos a um objetivo, a um resultado positivo. Isso é o quê? Através da comunicação do ser, nós vamos atingir o progresso. Na lei de igualdade, para encerrarmos aqui, a lei de igualdade é a lei que o Pai criou, todos nós, simples e ignorantes, e Ele deu condições para todos. Ele não proclamou que fulano que é mais assim vai ficar nesse patamar, você vai ficar aqui. Não. Todos nós somos iguais perante o Pai. Ele dá condições para que nós possamos atingir o patamar de progresso. Mas o homem, ele, no seu egoísmo e orgulho, ele se acha superior a tudo, né? Por isso que a gente vê, quando a gente fala da lei, muitas das leis que a gente fala, a lei é para os ricos, não é para o pobre. O rico se safa. Não, essa não é a lei de Deus, ela nos diz o seguinte, todos somos iguais. Ele olha para todos com o mesmo olhar. Agora, enquanto nós estivermos nessa questão de sermos orgulhosos, egoístas, vamos ter essas diferenças. A partir do momento que nós acordarmos para fazer a prática da lei de amor, fazermos a prática da lei de justiça, amor e caridade, nós vamos conseguir sair dessa desigualdade que nós temos e entrar na lei de igualdade. Para fechar, a lei de justiça, de amor e caridade é a lei do bom e amado Mestre Jesus. Através dessa lei, nós sabemos muito bem que quando nós passamos por todas essas leis e atingimos a lei de justiça, amor e caridade, é o momento que nós já estamos no patamar de chegar à perfeição. No momento de que nós estamos de atingir a conscientização de espíritos perfeitos. Porque só depois dessas leis todas, quando nós colocarmos definitivamente
a lei de justiça, amor e caridade, estaremos no patamar de espíritos perfeitos. E aí nós não vamos terminar, nós tínhamos aqui uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, eu passo para vocês, e vocês leem lá, é a lição 41, que é a regra áurea, onde Emmanuel nos fala sobre a questão das leis de Deus. E é muito importante que nós possamos conscientizar que essas leis, elas não estão somente para serem lidas, para serem discutidas, elas são para serem praticadas. E nós, como espíritas, nós temos toda essa condição. É só nós olharmos para dentro de nós e verificarmos, eu posso fazer isso. Nós temos que tirar essa questão, essa sujeira chamada orgulho e egoísmo. E é por isso que nós estamos ainda nessa marcha e impossibilitados de colocar em prática essas 10 leis que nos mostram o caminho do progresso, o caminho da nossa elevação moral e espiritual. Que a paz do Senhor esteja nos corações de todos. Muito obrigada e desculpe aí a interrupção. Desculpa. Deus me livre. Agradecemos a Elisete pelo estudo da noite de hoje. Jesus te ampare agora e sempre. Lembrando a vocês, domingo que vem agora, a palestra vai ser com Flávio Itaboraí e o tema é o dever, às 9 horas da manhã, ok? Ao final da prece, 5 passistas em condição de dirigir a Câmara de Passe, aqueles que tiverem necessidade aguardem no salão. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedindo a Jesus que nos ampare, aqueles que estão aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo hoje, agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim com essa prece a gente encerra a primeira parte, partindo para a segunda na Câmara de Paz.